E, como demora tanto para reformá-las, a gente acabava alugando outro lugar enquanto esperava o trabalho acabar. Aí, uns 3 segundos depois de termos entrado na nova casa, Sharon se cansava, então vendíamos e comprávamos outra. E precisávamos alugar de novo enquanto era reformada. Isso durou décadas. Às vezes, parecia que todo o nosso dinheiro estava sendo usado para reformar todo o hemisfério ocidental. Eu fiz Sharon contar todas as casas e descobrimos que, em 27 anos de casados, vivemos em 28 lugares diferentes. Como falei, Sharon não se importava com minhas bebedeiras no começo. Ela achava que eu era engraçado quando bebia, provavelmente porque ela também costumava beber, mas não demorou para mudar de ideia e começar a ver a bebida tão negativamente quanto a coca. Disse que eu tinha passado de um bêbado divertido para um bêbado violento. Mas um dos muitos problemas de ser alcoólatra é que, quando as pessoas dizem como você é mau ou chato quando está bêbado, você já está travado e nunca para de beber. O engraçado é que eu nem gosto muito de álcool, só se estiver junto com suco de fruta ou outra merda doce. Eu sempre procurei a sensação. Quero dizer, de vez em quando gostava de uma boa cerveja, mas nunca fui a um pub para beber. Fui para encher a lata. Tentei por muito tempo beber como gente normal. Quando ainda estava casado com Thelma, por exemplo, fui a uma degustação de vinhos na NEC, em Birmingham. Era um mercado de comida ou algo assim na época do Natal. Pensei, puta merda, uma degustação de vinhos. Isso parece algo que um adulto civilizado faria. Na manhã seguinte, Thelma me perguntou, o que você comprou? Eu respondi, oh, nada. Ela continuou, mesmo? Deve ter comprado algo. E eu disse, ah, bem, sim, acho que comprei algumas caixas. Acontece que eu havia comprado 144 caixas. Fiquei tão bêbado que achava que estava comprando 144 garrafas. Aí um caminhão de entregas do tamanho de um petroleiro Exxon Valdez parou em frente a Bull Rush Cottage e começaram a descarregar caixas de vinho suficientes para encher a casa até o teto. Demorou meses para que eu e os Rhodes terminássemos com aquilo. Quando finalmente esvaziamos a última garrafa, fomos até o Hand Cleaver para comemorar. Entendam, vinho é uma merda, não é? É só vinagre efervescente. Não importa o que os degustadores digam. Eu deveria saber. Tive um bar em que servi vinho uma vez. Osborne's, nós o chamamos. Que lugar de merda era aquele? Lembro de perguntar a uma das fornecedoras, olha, pode me contar qual é o vinho bom? E ela me disse, bom, Sr. Osborne, se o senhor gosta de Blue Nun, a 2 libras a garrafa, então esse é um bom vinho. E se gosta de Chateau do Anquet, a 99 libras a garrafa, então esse é um bom vinho. Não ouvi. Naqueles dias, era meu ego que pedia o vinho, a garrafa mais cara do cardápio só para me mostrar. Aí eu acordava na manhã seguinte com uma ressaca de 200 libras, mas no final descobri algo sobre ressacas de 200 libras. São exatamente iguais às de 2 libras. Foi só quando Sharon descobriu que estava grávida que realmente começou a tentar mudar a forma como eu estava vivendo. Estávamos em turnê pela Alemanha naquela época. Acho que tem algo errado, ela falou. Estou me sentindo muito mal ultimamente. Então saí para comprar um desses testes de gravidez. E o resultado foi a cor de quando a mulher está grávida. Não podia acreditar, porque uns meses antes, Sharon tinha perdido um bebê depois de ser atacada por um dos cachorros da mãe dela. Tomei uma tremenda bronca por isso, porque estava parado bem atrás dela quando isso aconteceu. Ouvi o rosnado baixo daquele Doberman e congelei no ato, completamente duro, em vez de correr e arrancar a cabeça dele a dentadas ou sei lá que merda eu devia fazer. Sou um covarde com essas coisas, e não tinha ideia de que ela estava grávida. Foi só depois, quando estávamos no hospital, que os médicos nos contaram. Então foi importante quando o teste deu positivo na Alemanha. Vamos fazer outro teste só para ter certeza, falei. Saiu da mesma cor que o primeiro. Vou dizer uma coisa, disse segurando a pequena tira de papel contra a luz. Vamos fazer outro, só para ter certeza absoluta. Acho que fizemos uns 5 testes no final. Quando estávamos finalmente convencidos de que era verdade, lembro de Sharon ter me dito. Certo, Ozzy, vou falar uma vez, então é melhor você ouvir.
Se você alguma vez trouxer cocaína para esta casa, vou chamar a polícia e mandar você para a cadeia. Está entendendo? Eu não tinha nenhuma dúvida de que ela ia fazer mesmo isso. Entendi, falei. E as armas, Ozzy? Vou me livrar delas. Foram vendidas no dia seguinte. Eu sabia que nunca me perdoaria se algo acontecesse com a Amy. Então foi isso. Adeus a Benelli semiautomática que tinha usado para matar as galinhas em Bull Rush Cottage, junto com todas as minhas outras armas. Continuei bebendo, no entanto. Até mais, já que não havia cocaína em casa. Não conseguia parar, mas Sharon tinha perdido toda a paciência com isso também naquela época. Assim que eu entrava em casa, ela começava a encher o saco. Não dava para acreditar nas coisas que eu fazia. O tempo e esforço que dedicava à bebida sem que ela percebesse. Corria para o supermercado mais próximo, caminhava direto para o fundo, subia por uma janela, pulava um muro, me arrastava pelo meio dos arbustos e ia até o pub do outro lado. E depois de tomar 6 canecas de uma vez, fazia o caminho inverso. A coisa mais inacreditável do meu comportamento é que eu estava convencido de que isso era completamente normal. Aí comecei a tentar trazer bebidas escondido para casa. Uma vez trouxe uma garrafa enorme de vodka, o tipo de garrafa que eles mostram no bar, mas não consegui pensar num lugar para escondê-la. Corri durante muito tempo pela casa, procurando o lugar perfeito. Aí pensei, o forno. Sharon nunca tinha cozinhado na vida. Falei para mim mesmo, então nunca olharia lá. E eu estava certo. Funcionou durante semanas. Eu dizia para Sharon, tive uma ideia para uma música, acho que vou descer até o estúdio e gravar. Enchia então uma caneca de vodka, engolia o mais rápido possível e fingia que nada tinha acontecido. Aí um dia ela se deu conta. Sharon, falei, acabei de ter uma ideia para uma música, acho que vou... Eu encontrei sua ideia no forno esta manhã, ela falou. Aí joguei todas as suas ideias para músicas pela pia. Foi só uma semana mais ou menos depois do incidente do forno, no dia 2 de setembro de 1983, que Amy nasceu no Wellington Hospital, em St. John's Wood, Londres. Foi uma luz para nós. Havia se passado pouco mais de um ano desde que Randy e Rachel tinham morrido e estávamos começando a nos recuperar. Com Amy, tínhamos uma nova razão para amar a vida. Era uma coisinha tão inocente, quando se olhava para ela, que não dava para evitar um sorriso enorme. Mas assim que Amy nasceu, era o momento de cair na estrada de novo, dessa vez para divulgar o disco Back at the Moon, que eu tinha acabado de gravar com meu novo guitarrista Jake e Lee. Sharon poderia ter ficado em casa, mas esse não era o estilo dela. Então colocamos um berço no fundo do ônibus para Amy e partimos. Foi ótimo para ela. Amy viu mais do mundo antes de seu primeiro aniversário do que a maioria das pessoas durante toda a sua vida. Só queria ter estado mais sóbrio para aproveitar isso. Eu estava lá fisicamente, mas não mentalmente. Então perdi coisas que nunca vão acontecer de novo. A primeira vez que ela engatinhou, o primeiro passo, a primeira palavra. Se penso nisso, fico muito triste. De muitas formas, eu não era realmente o pai de Amy. Era mais outro filho que Sharon precisava cuidar. Nota de rodapé número 11, do 1. Fatalidade. Betty, onde é o bar? Capítulo 9. Alguém vai morrer antes disso acabar, falei para Doc McGee, na segunda noite da turnê de Back at the Moon. Doc era o manager norte-americano do Motley Crue, nossa banda de abertura e um grande amigo meu. Alguém? Ele perguntou. Não acho que alguém vai morrer, Ozzy. Acho que todos nós vamos morrer. O problema, basicamente, era o Motley Crue, que na época ainda estava com a formação original, Nick Six no baixo, Tommy Lee na bateria, Mick Mars na guitarra e Vince Neil no vocal. Eles eram completamente loucos, o que, obviamente, eu via como um desafio. Como tinha feito com John Bonham, senti que precisava ser mais louco que eles, ou não estaria fazendo minha parte de maneira apropriada. Mas eles também viram isso como um desafio. Então a ação acontecia o tempo todo. A cada minuto do dia, os shows eram a parte fácil. O problema era sobreviver entre eles. A coisa mais engraçada do Motley Crue era que eles se vestiam como garotas, mas viviam como animais. Foi um aprendizado até para mim.
Aonde iam, carregavam uma mala gigante cheia de todo tipo de bebida imaginável. Assim que terminava o show, abriam a mala e as portas do inferno. Toda noite, garrafas voavam, facas eram mostradas, cadeiras estraçalhadas, narizes quebrados, propriedades destruídas. Era como se o hospício e o pandemônio se juntassem, multiplicados pelo caos. As pessoas que me contam histórias sobre essa turnê e não tenho ideia se são verdades ou mentiras. Elas perguntam: Ozzy, você realmente cheirou uma carreira de formigas com canudinho? E eu não tenho ideia. É possível. Toda noite coisas entravam no meu nariz. Coisas que não deviam estar lá. Eu estava doido o tempo todo. Até Tony Dennis entrou na loucura. Acabamos chamando de Capitão Krell. Krell era o nome que demos para a cocaína, porque ele experimentou cheirar uma carreira uma vez. Se bem que acho que nunca mais tentou. A garota que cuidava da nossa roupa até fez para ele um pequeno terno com as letras CK, escritas como se fossem do super-homem no peito. Achamos aquilo muito engraçado. Uma das noites mais loucas de todas foi em Memphis. Como sempre, começou assim que terminamos o show. Lembro de caminhar pelo corredor do backstage até a área dos camarins e ouvir Tommy Lee dizer: Ei, Ozzy, cara, veja isso! Parei e olhei ao redor para ver de onde vinha a voz. Aqui dentro, cara, disse Tommy. Aqui dentro! Abri a porta e ele estava sentado numa cadeira de costas para mim. Nick, Mick, Vince e um monte de roadies estavam ao redor, fumando, rindo, conversando sobre o show, bebendo cerveja. E ali na frente de Tommy, de joelhos, havia uma garota nua. Ela estava fazendo a mãe de todas as mamadas. Tommy fazia gestos para eu chegar mais perto. Ei, cara! Ozzy, venha ver! Então olhei sobre o ombro dele e lá estava, o pinto dele. Como um braço de bebê numa luva de boxe. A coisa era tão grande que a garota só conseguia enfiar um terço na boca. E mesmo assim fiquei surpreso por não sair uma ponta na nuca dela. Nunca tinha visto algo assim na minha vida. Ei, Tommy, falei. Onde comprou um desses? Cara, sente aí, ele falou. Abaixe as calças, cara. Ela faz em você depois de terminar comigo. Comecei a ir para trás. Não vou mostrar o meu com essa coisa aqui, falei. Seria como estacionar um rebocador ao lado do Titanic. Você tem permissão para usar isso, Tommy? Parece algo perigoso. Oh, cara, não sabe o que está perdendo. Ah. Precisei olhar para o outro lado. Aí Tommy pulou, fechou o zíper e disse: Vamos comer algo, cara. Estou faminto. Acabamos em um lugar chamado Benihana, um desses restaurantes japoneses onde fazem comida em enormes pratos quentes na sua frente. Enquanto esperávamos pela comida, ficamos bebendo cerveja, entre outras coisas. Aí pedimos uma garrafa gigante de saquê para a mesa. A única coisa que me lembro é de pedir um enorme prato de wonton, comer, aí encher o prato de saquê e beber tudo num gole só. Ah, falei, isso é melhor. Todos olharam para mim. Aí Tommy se levantou e disse: Porra! Vamos sair daqui, cara! A qualquer segundo o Ozzy vai desmaiar. Aí, tudo preto. Completamente preto. Como se alguém puxasse o fio da tomada da TV. Pelo que os outros contaram mais tarde, eu levantei da mesa, disse que ia ao banheiro e nunca voltei. Até hoje não tenho nenhuma lembrança do que fiz nas 5 horas seguintes. Mas nunca vou me esquecer como acordei. A primeira coisa que ouvi foi esse barulho. Aí abri os olhos. Ainda estava escuro, muito escuro, mas havia milhares de coisas brilhando por todos os lados. Pensei comigo mesmo: que merda está acontecendo? Estou morto ou o quê? E ainda esse barulho. Aí senti o cheiro de borracha e gasolina. Ouvi uma buzina, bem ao lado da minha orelha. Vém! Eu me virei gritando. Luzes me cegaram, umas 20 ou 30 altas como um edifício comercial, vindo na minha direção. Antes que eu pudesse me levantar e correr, ouvi um ruído muito alto e o vento trouxe areia e pó na minha cara. Tinha acordado no canteiro central de uma estrada com 12 pistas. Como ou por que eu estava ali,
Não tinha ideia. Tudo o que sabia era que precisava sair dali antes que morresse, e que precisava mijar porque minha bexiga estava a ponto de explodir. Esperei por uma chance, saí correndo pelo meio das pistas, ainda muito bêbado para conseguir andar em linha reta. Finalmente cheguei ao outro lado, quase sendo atropelado por uma motocicleta na pista mais lenta. Pulei a cerca, corri por outra estrada e comecei a procurar um lugar para mijar. E foi aí que vi um carro branco estacionado no acostamento. Então, tiro meu pinto para fora, mas assim que começo a mijar no pneu desse carro, vejo essas luzes coloridas e ouço um som terrivelmente familiar. Blu, 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 bar. Não podia acreditar. De todos os lugares em Memphis eu podia ter mijado, conseguir escolher a roda de um carro de um policial à paisana, estacionado num acostamento, esperando para pegar carros em alta velocidade. Em seguida, a policial abaixa o vidro, ela se inclina e diz: "Quando tiver terminado de balançar essa coisa, vou te levar para a cadeia." 10 minutos depois eu estava na cadeia. Por sorte, eles só me deixaram ali por umas 2 horas. Eu liguei para Doc McGee e pedi para ele vir me buscar com o ônibus da turnê. A primeira coisa que ouvi quando subi foi: "Ei, Ozzy, cara, dá uma olhada nisso." E recomeçamos tudo, até o esquecimento. Alguém ia parar na cadeia por uma ou outra coisa toda noite, durante aquela turnê. E como Mick e Nick se pareciam tanto, os dois tinham cabelo comprido, escuro, meio de garota, às vezes um era preso por algo que o outro tinha feito. Uma noite, eles dividiram um quarto e Nick acordou completamente pelado, saiu e comprou uma coca da máquina que ficava no corredor, perto do elevador. Justo quando estava apertando o botão para comprar a bebida, a porta do elevador se abriu e ele ouviu uns gritos. Ele olhou e viu 3 mulheres de meia idade paradas ali, horrorizadas. "Oi", ele falou, antes de se virar e caminhar tranquilo até o quarto. Alguns minutos depois, alguém bateu na porta. Nick disse para Mick: "Deve ser uma das groupies. Por que você não atende?" E Mick abriu a porta e se encontrou com o gerente do hotel, um policial e uma das mulheres do elevador. A mulher gritou: "Foi ele!" e arrastaram Mick para a cadeia, mesmo ele não tendo a mínima ideia do que podia ter feito. A coisa era que estávamos tão alterados o tempo todo que era bastante normal não saber o que tínhamos feito. Além de acordar no meio da autoestrada, o pior momento para mim foi depois que tocamos no Madison Square Garden, em Nova York. Para a festa depois do show, fomos até um clube que ficava numa velha igreja. Estávamos lá numa sala particular, bebendo e cheirando um pouco de coca, quando um cara veio até mim e disse: "Ei, Ozzy, você gostaria de tirar uma fotografia com Brian Wilson?" "Quem merda é Brian Wilson?" "Nossa, Brian Wilson, do Beach Boys." "Ah, ele. Claro, sim, tanto faz." Todo mundo estava falando muito de Brian Wilson, porque, na semana anterior, seu irmão Dennis, aquele que ficou amigo de Charles Manson nos anos 60, tinha se afogado em LA. Dennis só tinha 39 anos, então foi algo muito triste. De qualquer forma, me mandaram encontrar com Brian Wilson nas escadas e lá fui eu, cheio de bebida e coca, e fiquei esperando por ele. Passaram-se 10 minutos, aí 20... e 30 minutos. Finalmente, depois de mais 5 minutos, Brian apareceu. Mas aí eu já estava completamente puto da vida, pensando: que otário! Mas ao mesmo tempo sabia que tinha acontecido com Dennis, então decidi lhe dar uma chance. A primeira coisa que eu falei foi: "Sinto muito pelo que aconteceu com seu irmão, Brian." Ele não disse nada, só me olhou com uma cara engraçada e foi embora. Foi demais para mim. "Primeiro, você chega atrasado", falei levantando a voz. "E agora, vai embora sem falar uma merda de uma palavra? Vou falar uma coisa, Brian. Por que não esquecemos essa foto e você enfia a cabeça no próprio rabo, que é onde ela deveria estar, hein?" Na manhã seguinte, estava deitado no quarto de hotel, minha cabeça latejando. O telefone tocou e Sharon atendeu. "Sim, não, sim, está bem." "Oh, ele fez isso, é?" Certo. Não se preocupe, vou resolver isso." Clique. Ela me passou o telefone e disse: "Você vai ligar para Brian Wilson." "Quem merda é Brian Wilson?" Ela me deu com o telefone na cabeça. Smack! "Ai, isso dói, merda."
Brian Wilson é a lenda viva da música que você insultou ontem à noite, disse Sharon, e agora você vai ligar e pedir desculpas. As lembranças começaram a voltar. Espere um minuto, falei. Foi o Brian Wilson que me insultou. Ah, é? Disse Sharon. É. Ozzy, quando Brian Wilson veio cumprimentá-lo, a primeira coisa que você falou foi: Olá, Brian, seu merda fudido, fiquei feliz ao saber que seu irmão morreu. Eu me sentei imediatamente. Não falei isso. Não, a porra da cocaína que você enfia no nariz disse isso. Mas eu me lembraria. Todo o resto das pessoas parece lembrar perfeitamente bem. Também lembram de você mandá-lo enfiar a cabeça no rabo, porque era onde ela devia estar. Aqui este é o número do Brian, peça desculpas. Então eu liguei, pedi desculpas 2 vezes. Desde então, já me encontrei com ele várias vezes. Está tudo bem agora entre nós, apesar de nunca termos conseguido tirar aquela foto. Se alguém teve uma experiência próxima à morte na turnê de Back at the Moon, fui eu. O incrível, no entanto, é que não teve nada a ver com drogas ou bebidas, não diretamente, pelo menos. Aconteceu quando tivemos um descanso de 48 horas depois de um show em Nova Orleans para filmar o vídeo do So Tired, em Londres. Era uma distância insana para viajar em tão pouco tempo, mas naqueles dias a MTV estava começando a se tornar uma parte importante da indústria musical. E se pudéssemos colocar um vídeo na programação, isso garantiria que o nosso disco ganhasse platina. Então sempre investimos dinheiro e esforços nos vídeos. O plano era viajar de Nova Orleans a Nova York, pegar o Concorde para Londres, filmar, pegar o Concorde de novo para Nova York, daí ir para o próximo show. Era uma agenda extenuante e o fato de eu estar cronicamente bêbado não ajudava em nada. A única coisa que evitava que eu desmaiasse era toda a cocaína que estava cheirando. Quando finalmente chegamos ao estúdio em Londres, a primeira coisa que o diretor me falou foi: Certo, Ozzy, sente-se aí em frente ao espelho. Quando eu mandar, isso vai estourar por trás. Certo, falei me perguntando que tipo de efeitos especiais de alta tecnologia eles iam usar. Mas não havia nenhum efeito especial. Só havia um espelho velho e um cara parado atrás dele com um martelo na mão. Não sei quem era o cara responsável pelo cenário, mas obviamente ninguém tinha falado sobre espelhos de teatro que são feitos para quebrar sem matar ninguém. Assim, no meio da música, o cara gira o martelo, o espelho explode e eu fico com o rosto cheio de vidro. Ainda bem que eu estava travado, não senti nada, só cuspi todo o sangue e vidro, falando: certo, saúde. Levantei e peguei outra lata de Guinness. Não pensei mais nisso até estar cruzando o Atlântico num Concorde. Lembro de apertar o botão para pedir outra bebida e a aeromoça que vinha vindo quase derrubou a bandeja de medo. Oh, meu Deus! Ela gritou. O senhor está bem? Acontece que a pressão de estar a quase 20 mil metros de altitude fez com que todos os pequenos pedaços de vidro da minha pele saíssem à superfície, até meu rosto literalmente explodir. A coisa estourou, como um tomate esmagado. Quando Sharon se virou para olhar, quase desmaiou. Uma ambulância estava esperando por mim no JFK quando aterrissássemos. Não era a primeira vez que eu saía do Concorde de cadeira de rodas. Eu costumava ficar tão travado nesses voos que Sharon me carregava pela alfândega num carrinho de bagagem, com meu passaporte preso na testa. E aí, quando perguntavam se tinha algo a declarar, ela só apontava para mim e dizia: ele. No hospital em Nova York, eles me sedaram e tentaram tirar o máximo de vidro quebrado que conseguiram com pinças. Deram algumas drogas para reduzir o inchaço. Lembro de ter acordado numa sala branca com paredes brancas e as pessoas ao meu redor cobertas de lençóis brancos e pensar: merda, estou no necrotério. Aí ouvi um barulho do lado da cama. Psiu, psiu. Olhei para baixo e havia um garoto com uma caneta e uma cópia de Back at the Moon. Dá um autógrafo, ele pediu. Vai se fuder, respondi. Estou morto. Quando a turnê terminou, ainda estávamos vivos, mas minha previsão de que alguém iria morrer estava correta. Aconteceu quando Vince Neil voltava para sua casa em Redondo Beach, em LA, e começou a beber com o baterista do Hanoi Rocks. Em algum momento, a bebida acabou e eles decidiram ir até uma loja no carro de Vince, que era um De Tomaso Pantera vermelho. Baixinho, absurdamente rápido. Vince estava tão bêbado que bateu de frente com um carro que vinha na direção contrária.
O cara do Hanoi Rocks morreu assim que deu entrada no hospital. Não me encontrei muito com Motley Crue depois da turnê, apesar de ter ficado em contato com Tommy, esporadicamente. Lembro de ir até sua casa anos depois com meu filho Jack, que devia ter uns 13 anos. Uau, cara, entre! Disse Tommy quando eu toquei a campainha. Não posso acreditar. Ozzy Osbourne está na minha casa. Havia outros convidados também, e depois de nos levar para conhecer sua casa, Tommy disse: Ei, caras, olhem isso. Ele digitou um código num teclado na parede e uma porta secreta abriu. Do outro lado havia um quarto acolchoado com todos os tipos de objetos sexuais pendurados no teto. A ideia era que se podia levar uma garota ali, amarrá-la nesses dispositivos e foder até não conseguir mais. O que há de errado com uma cama? Perguntei para Tommy. Aí me virei e vi Jack que tinha entrado no quarto conosco. Ele estava parado ali, os olhos arregalados. Fiquei muito envergonhado. Não sabia para onde olhar. Nunca mais o levei para a casa de Tommy depois disso. Quando a turnê de Back at the Moon terminou, as minhas brigas com Sharon tinham subido de nível em termos de loucura. Parte disso era a pressão de ser famoso. Quero dizer, não me entendam mal. Não estou reclamando. Meus primeiros 3 discos solo acabaram vendendo mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos, que era mais do que eu podia imaginar. Mas quando se está vendendo tantos discos, não dá para ter uma vida normal, porque você é muito assediado pelo público. Lembro-me de uma noite quando Sharon e eu estávamos num Holiday Inn. Eram 3 ou 4 da manhã, estávamos na cama. Alguém bateu na porta. Então eu me levantei para atender e caras usando macacões passaram por mim e entraram no quarto. Quando Sharon os viu, falou: Quem merda são vocês? O que estão fazendo no nosso quarto? Eles disseram: só estávamos interessados em ver como vocês vivem. Sharon jogou algo neles e os caras correram para fora. Tudo o que queriam fazer era entrar e olhar, só isso. Paramos de ficar em hotéis baratos depois disso. Em geral, gosto de conhecer os fãs, mas não quando estou dormindo com minha esposa às 4 da manhã. Ou quando estou comendo. Fico louco quando as pessoas se aproximam quando estou num restaurante com Sharon. É um grande tabu para mim. O pior é quando eles dizem: Ei, você parece alguém famoso, pode me dar seu autógrafo? Vamos fazer o seguinte, tenho vontade de falar. Por que você não vai embora e descobre quem sou, volta e aí eu dou o meu autógrafo? Mas a fama não foi o pior problema para mim e para Sharon. Foi meu alcoolismo, que ficou tão grave que eu não era confiável para nada. Quando estávamos na Alemanha para um show, por exemplo, eu fui fazer um passeio no campo de concentração de Dachau e pediram para eu ir embora porque eu estava bêbado e causando desordem. Devo ter sido a única pessoa na história que já foi expulsa daquele lugar. Outra coisa que fiz quando estava bêbado foram tatuagens novas, algo que deixou Sharon louca. No final ela falou: Ozzy, se você fizer mais uma tatuagem, vou te pendurar pelo saco. Aquela noite eu saí e tatuei Thanks, obrigado, na minha palma direita. Pareceu uma ideia brilhante na época, pois quantas vezes você diz obrigado? Para outras pessoas durante sua vida. Dezenas de milhares, provavelmente. Agora tudo que eu precisava fazer era levantar minha mão direita. Mas Sharon não gostou da inovação. Quando percebeu na manhã seguinte, eu tentei manter a mão embaixo da mesa da cozinha, mas aí ela pediu para passar o sal. Me levou direto até um cirurgião plástico para removê-la. Mas ele falou que precisaria cortar metade da minha mão para se livrar dela, então a tatuagem ficou. Quando saímos do hospital, Sharon agradeceu ao médico por seu tempo. Eu só levantei a palma direita. Da outra vez estávamos em Albuquerque no meio do inverno, congelando, gelo e neve por todos os lados. Eu estava com muita bebida e cocaína na cabeça e decidi andar numa coisa que é um teleférico, que sobe 3.000 metros pelas montanhas Sandia até um restaurante e um deck de observação no topo. Mas aconteceu algo errado com o cabo e o teleférico parou no meio do caminho na montanha. O que você faz quando fica preso aqui? Perguntei ao cara do controle depois de ficarmos pendurados ali por muito tempo. Há uma escotilha de fuga no teto, ele falou apontando para a janelinha acima das nossas cabeças. Mas como se sobe lá? Perguntei. Tem uma escada atrás de você. A única coisa a fazer é puxá-la. É muito simples. A escotilha está trancada? Não.
Foi um grande erro ele me contar aquilo. Assim que eu soube que havia uma escada e uma escotilha destrancada, precisava tentar. Peguei a escada e comecei a subir ao teto. O cara ficou louco. Que merda você está fazendo? Não pode fazer isso. Pare, pare! Isso só me deu mais vontade. Abri a escotilha, senti a violência do vento gelado e saí no teto, enquanto o cara e todos no teleférico gritavam pedindo para eu voltar. Aí, bem quando eu estava conseguindo me equilibrar, o carro voltou a se mover. Eu quase escorreguei e me esborrachei nas pedras muitos metros abaixo, mas consegui manter o equilíbrio, abrindo os braços como se estivesse surfando. Comecei a cantar Good Vibrations. Fiquei lá de pé até quase chegarmos ao topo. O mais engraçado é que eu odeio altura. Sinto vertigem ao subir numa escada. Quando vi o teleférico do chão no dia seguinte, por acaso sóbrio, quase vomitei. Ainda sinto calafrios agora, só de pensar nisso. Fazer coisas loucas como essa sempre terminava em brigas com Sharon. Numa ocasião, a briga foi tão absurda que peguei uma garrafa de vodka e joguei na direção dela. Mas no segundo em que a garrafa escapou da minha mão, percebi o que tinha feito. Estava indo bem na direção da cabeça dela. Oh, merda! Pensei. Acabei de matar minha esposa, mas não acertou por 1 centímetro, graças a Deus. A garrafa ficou presa no gesso em cima da cabeça dela, como se fosse arte moderna. Sharon sempre encontrava meios de retaliar, sem dúvida. Como quando atacou meus discos de ouro com um martelo. E aí retaliava a retaliação dela, dizendo que não queria tocar naquela noite. Uma vez raspei a cabeça para tentar me livrar de um show. Eu estava de ressaca, confuso e puto da vida, então pensei, foda-se, foda-se tudo. Mas aquela merda não funcionou com Sharon. Ela só me olhou e disse, certo, vamos te dar uma peruca. Aí ela me vestiu e mandou uns Rhodes até uma loja onde havia uma peruca de Lady Godiva na vitrine, que devia estar lá há uns 500 anos, com moscas mortas, poeira, caspa e vai saber o que mais. Eu a coloquei e todo mundo se mijou de tanto rir. Mas acabou sendo bem legal no final, aquela peruca, porque eu coloquei várias cápsulas de sangue nela. No meio do show eu fingia que arrancava meu cabelo e todo o sangue escorria pelo meu rosto. Era brilhante. Mas depois do incidente do morcego, todo mundo achava que era verdade. Num show, uma garota na primeira fileira quase desmaiou. Estava gritando, apontando, chorando e gritando. É verdade o que dizem, ele é louco!